a gente melhorou muito com o técnico. Evidente. 2 jogos, esquemas táticos diferentes, postura de Dorival, sem covardia. Mas a gente vai precisar de reforços, tá? O Dorival, que é um zagueiro, não vai falar isso. Ele não vai falar, tá? Ele não vai falar. Mas ele quer um zagueiro, ele quer atacante de lado e ele quer até centroavante. Por quê? Pensamento de campeão. Por exemplo, o Dorival deu para perceber que ele entende que o Coronado, apesar de marcar um golaço no jogo contra o Inter, não tem intensidade para jogar 90 minutos. Ele entendeu isso, ele deixou isso já bem claro na última entrevista coletiva dele, depois do jogo contra o Novo Horizontino. Então, quando você não tem um Coronado, e quando você não tem um Garro, você não pode jogar no esquema losango com 2 atacantes, que é o esquema que ele mais utilizou na carreira, um dos técnicos que mais utilizaram o losango. E o Corinthians hoje é obrigado a jogar com 2 atacantes. Sempre que se tentou jogar com 3 atacantes, a casa caiu, porque o Yuri tem que estar dentro da área, junto com o Memphis, do lado dele, saindo, né, para puxar a marcação e dar enfiadas de bola e ele atacar o espaço. Só que tem um problema, vai ter jogo que o esquema com 2 atacantes não vai encaixar. Vai ter jogo que o adversário vai neutralizar. E já aconteceu isso muitas vezes. Vai ter jogo que não vai dar para escalar 2 atacantes. Vai ter jogo que é importante 3 atacantes, é importante um centroavante. Cara, então você tem que ter um reserva. Então isso é uma informação que eu tô dando, tá? O Dorival quer um centroavante, mas ele quer atacante de lado também. Agora, o Fabinho tá super preocupado com o momento político do Corinthians. Eu vou dar a letra para vocês de uma situação política do clube, tá? Só para... o pessoal falando do Verratti, né? Só para vocês entenderem. Se gente, deixa o like, tá? Deixa o likezão aqui. Se o Augusto cair, quem assume é o Stabile. O Stabile vai ficar de forma provisória e o Stabile vai concorrer, porque estatutariamente, talvez ninguém nunca te explicou isso, mas eu vou te explicar. O Stabile pode concorrer à presidência do Corinthians, mesmo depois de forma provisória, tá? E eu acho que o Stabile, ele vai ficar com o Fabinho de imediato. O Fabinho já está em negociação com alguns nomes no mercado, correto? Então, acho que não vai mexer muito a estrutura de reforços com uma possível saída do Augusto Melo, tá? E o Fabinho e o Dorival já estão alinhando as contratações. Estão conversando com o goleiro reserva, estão conversando com o zagueiro, estão conversando com atacantes de lado, estão conversando com o centroavante. Está buscando, digo, não exatamente com o atleta, mas com o empresário do atleta. Já está tentando adiantar algo para, na janela, o Dorival ter os jogadores na intertemporada. O Dorival quer os reforços logo no início da janela. É bom lembrar que o Corinthians errou muito nos últimos anos por contratar no fim. Primeiro errou por contratar somente na janela do meio do ano. Ou por contratar e se reforçar com mais intensidade na janela do meio do ano. Tá? Errou muito nisso. E o pior, no final da janela do meio do ano. Então, assim, tudo isso que eu estou passando para você é informação, tá? O Dorival quer atacante de lado e quer centroavante. E isso que eu estou falando agora é informação também. Não sei se o Dorival vai confirmar isso numa coletiva ou não vai, mas eu vou falar. O Dorival quer os reforços já para o início da parada. Vai ter o Super Mundial, vai parar em junho agora, dia 12 de junho, 14 de junho para. Mês que vem, daqui um mês praticamente vai parar. Ele quer os reforços já logo na primeira semana. Para quê? Para que esses reforços façam uma pré-temporada, entre aspas,
que é uma intertemporada, uma pré-temporada, para voltar depois do Mundial, já com o time encaixado e ele ter as opções, entendeu? Ele ter essas opções, porque o Corinthians também vai perder jogador no meio do ano, e o Roberto, por exemplo, pode ser um deles. Então, assim, vencemos, o treinador é muito bom, dá a cara dele rápida no time, né? Só que a gente precisa de reforços. Os gols que o Corinthians tomou contra o Internacional de Porto Alegre, os gols que o Corinthians tomou contra o Inter, não foram por problema tático. Não foi problema tático, foi problema técnico. Foram erros individuais, tá? Individuais. Então, gente, nós vamos precisar de reforços. A gente não vai aguentar com o ministro da Educação em disputa de títulos. A gente não vai. O Hugo precisa de um goleiro experiente para até fazer uma pressãozinha nele. O Mateuzinho precisa de um lateral para fazer uma pressão nele, um bom reserva. O Corinthians precisa de reforços no ataque. Então, isso já está sendo analisado, conversado. O Corinthians busca reforços já no mercado da bola para tentar já, para o Fabinho tentar atender, né, a pedida do Dorival Júnior, que é ter os reforços, tá? Ter os reforços. Já logo na primeira semana, sabe? Minha esposa é professora e me pergunta por que o ministro da Educação joga no Corinthians. Ai, meu Deus. Muito bom, velho. Muito bom. Isso aí, Samito. Dorival não ficou só no chuveirinho covarde, alterou propositalmente, teve êxito. Verdade, Letícia.